Então, vamos lá. Continuando. A gente havia parado aqui, né? Então, como eu tinha falado, começou a mudar um pouco. Começou a aparecer os trading, né? São empresas que financiam o cultivo e depois a pessoa paga esse financiamento, né, com a produção. Então, esse é uma atividade que é muito usada ainda hoje, até hoje no Brasil, né? Existem empresas que fazem isso aí. Vamos à contextualização do termo, né? Então, empresas que financiam o produtor nas atividades de produção e que geralmente recebem produtos, né? Por exemplo, os grãos, em troca da disponibilização ao produtor de recursos financeiros, assistência técnica e insumos. Isso não só na parte de grãos, mas também tem na parte de pecuária, né? Na parte de criação de aves, por exemplo, aves, suínos. Grandes empresas, elas financiam o produtor, né? Por exemplo, criação de frango de corte. Existem empresas que financiam o produtor desde da entrega do pintinho até a retirada desse frango para abate, né? Então, ele dá toda a assistência técnica, fornece a ração, fornece assistência técnica, o produtor produz, né? A estrutura normalmente é do produtor, o produtor constrói a estrutura e as empresas financiam, né? Do pintinho, a ração, medicamentos, assistência técnica, tudo que for preciso durante esse processo. E no final, o produtor entrega isso para a empresa que financiou, né? Aí a empresa desconta os custos que ela teve e o produtor recebe um lucro, né? Uma diferença que é o lucro do produtor. Dá muito certo essa atividade, né? No grão também é muito feito, mas só para citar aí que na pecuária também existe isso aí, tá? Certo, pessoal? Então vamos para o tópico 3, né? Que é definição de agronegócio. Então, olha só, esse termo aí você já com certeza já ouviu falar, né? Agronegócio é um termo hoje muito debatido, né? Principalmente nas mídias aí, né? E o conceito de agronegócio vem do inglês agrobusiness, né? Proposto por Davis e Goodberg em 1957. Ao estudar os sistemas agroindustriais, os autores desenvolveram uma ferramenta para analisar a importância de cada elo do agronegócio e concluíram que um dependia do outro. Isso levou à definição de agrobusiness como a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas e do armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agrícolas e dos itens produzidos a partir deles. Então, vejam que é um tema muito amplo, né? Ele engloba todo o processo. A gente costuma definir assim, um termo muito usual, né, do agro, antes da porteira e depois da porteira, né? Então, antes da porteira, seria tudo que está dentro da fazenda, que está sendo produzido, todo o sistema lá. Fora da porteira, aí entra a distribuição, entra os insumos, né, que são adquiridos, né, fora. Então, pode ver que o elo, ele envolve todo o sistema. Então, um depende do outro, né? Por exemplo, se eu sou produtor de fruta, se eu produzo maracujá, eu preciso de adubo, né? Então, esse adubo eu tenho que buscar fora, né, de algum representante. Então, se, por exemplo, esse representante falha comigo, vai atrapalhar o meu processo produtivo. Então, vai acabar comprometendo a minha produção. Por isso que a gente afirma que um depende do outro e acaba virando um ciclo, né? Um ciclo. E é o que tem acontecido hoje, com problemas aí de abastecimento, a gente tem tido dificuldade, por exemplo, em encontrar adubo, né? Quando encontra, está um preço absurdo, devido a vários fatores, principalmente com relação aí à pandemia, e isso agravou todo o setor. Hoje a gente está enfrentando muitas dificuldades no setor agro, não só o agro, como em geral, né?
desabastecimento total, faltando muita coisa, principalmente embalagem. Então, o pessoal que precisa de embalagem tem tido dificuldade para conseguir, né? Papelão, plástico, então tudo que envolve parte logística a gente tem sofrido bastante essa época aí, devido à pandemia. O conceito de agrobusiness passou a ser difundido no Brasil somente a partir da década de 80. E foi apenas a partir da década de 90 que a tradução do termo para o português, né, que a tradução é agronegócio, passou a ser aceita e utilizada no país. Então, veja que o termo é relativamente novo, né? Da década de 90 para cá, começou a usar esse termo agronegócio, tá? Que nada mais é do que a tradução do termo agrobusiness, começou a ser usado em 1957. E aí a gente vê no Brasil, né, os principais setores do agronegócio. Então, a gente tem dentro da cadeia, né, da cadeia produtiva, a gente tem os fornecedores de insumos e bens de produção. Nós vamos ter na cadeia a produção agropecuária, né, processamento e transformação, isso tudo dentro da cadeia. Então, os fornecedores, então nós temos fornecedor, depois a fazenda, depois produzido o processamento, depois a distribuição e serviço de apoio, tá? Então, fornecedores de insumos e bens de produção. Então, é tudo, vamos dizer, antes, né? Antes da produção. Semente, calcário, fertilizante, né? Ração defensiva, produtos veterinários, combustível, máquinas, né? Colheitadeira. Então, tudo isso são fornecedores de insumos e bens de produção. A produção, aí já é propriamente dito, né? Dentro da fazenda, já é a produção animal, lavouras permanentes, lavouras temporárias, horticultura, silvicultura e assim sucessivamente. Aí vem processamento e transformação, né? Aí já mais o lado industrial, né? Que é a produção. Aí tem alimentos, tem texto, vestuário, calçado, madeira, etanol, tudo isso vem do agro, né? Aí distribuição e consumo. Aí entra os restaurantes, que vão comercializar seus alimentos, né? Hortaliças e tudo. Hotéis, bares, padarias, feiras, supermercados, comércio, exportação. Então, já é mais ou menos o sistema de distribuição, né? Já é a logística para levar o que foi produzido na fazenda para outros lugares. E aí vem o serviço de apoio, né? São considerados agrônomos, os técnicos, né? Também, como vocês serão, veterinários, pesquisa, bancários, marketing, venda, armazenamento, né? Portos. Então, tudo isso é considerado serviço de apoio dentro dessa cadeia e tem que girar, né? De forma a todo mundo, a engrenagem não parar, né? Todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo. Entendeu? Vamos lá. Tópico 4. Principais cadeias produtivas do agronegócio no Brasil e no mundo. Não é? Para compreendermos o agronegócio e o mercado nacional de produtos agropecuários, é importante conhecermos as cadeias produtivas responsáveis pela maior movimentação dos mercados nacionais e internacionais. Para isso, vamos conhecer as principais commodities, né? Bem como as informações e diagnósticos das perspectivas futuras das seguintes cadeias. Aí aqui a gente tem, né, as principais cadeias, né, commodities, soja, café, cana, algodão, arroz, milho, viticultura, feijão, e de proteína animal, e a carne bovina, suína e de frango. Aqui é um tópico muito longo dentro da apostila. Eu fiz um resumo rápido, vou falar brevemente de um item desse, se não me engano, seleção minha soja, e
Eu vou deixar para que vocês leiam isso na apostila, tá? Tá muito legal o texto lá, tá bem ilustrativo, com gráficos, imagens, porque é um tópico bem longo, se a gente fosse comentar aqui, isso daria uma aula muito extensa. Então, eu resolvi dar uma resumida e a gente vai falar um pouquinho só aqui da soja, né? Aqui são dados da Conab de 2017, né? E eu tenho um gráfico mostrando aqui o ano safra 99-2000, tá? Ou ano safra ou plano safra, a gente costuma usar esses dois termos. Então, eu tenho aqui o ano safra de 99 a 2000 até 2018, 2019. E aqui a gente consegue ver no gráfico a evolução, né, da cadeia da soja de produção no Brasil ao longo desses anos. São quase 20 anos aqui, 20 anos a gente está avaliando, na verdade. Então, veja só, em milhões de toneladas, a gente saiu aqui de mais ou menos 30 milhões em 99 e chegamos no pico, até esse gráfico está mostrando, o pico foi em 2017, 2018, com mais ou menos 120 mil toneladas, né? Então, veja quanto que subiu, quanto que aumentou, né? Nós estamos aqui com em torno de 30 mil milhões de toneladas, né? Para 120 milhões de toneladas. Então, realmente uma evolução muito grande, né? E a soja do Brasil aumentou ao longo desses 20 anos. Aqui é a participação por região no Brasil na produção de soja, ano 18-19, 2018 e 2019. Vamos puxar aqui para a nossa região. Região norte, participação por região do Brasil na produção de soja. 5% é a nossa contribuição no Brasil com produção de soja. Então, a gente conhece aqui da nossa região, que a região produtora nossa de grãos aqui se concentra naquela região ali de Paragominas, né? Dom Eliseu, já está entrando um pouco já aqui para o lado de Tailândia, mas com tudo isso nós só representamos 5% na produção nacional. Né? O campeão aqui é o Centro-Oeste, com 46% desse total, né? E se destaca também aqui o Sul, com 33%. Então, praticamente, 70, quase 80% da produção está localizada no Centro-Oeste e no Sul do Brasil, né? Isso falando especificamente de soja. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção de soja em grão em 2018 foi de 118 milhões de toneladas, com a produtividade média projetada para os próximos anos de 3,38 toneladas por hectare. Existe uma forte tendência de a produtividade aumentar devido ao crescimento da tecnificação das lavouras, em especial na região centro-oeste. Então, é uma tendência que vem ocorrendo. No gráfico anterior, a gente vê que evoluiu muito aqui a produção, mas se a gente fosse pegar um gráfico mostrando a área plantada, né, vocês iam ver que não teve a mesma elevação que tem a produção. Isso quer dizer que a gente está aumentando nossa tecnologia, produzindo mais por área, por hectare. Então, com isso, a gente não tem a mesma proporção de crescimento. Está crescendo em produção, mas não está crescendo em área, da mesma proporção, não está crescendo em área plantada. Tá? Isso é um dado bem interessante. Que a nossa produtividade está aumentando devido ao uso de tecnologias, investimento em genética, em nutrição, tudo isso influencia e tem aumentado consideravelmente a nossa produção. Então, aqui, nessa mesma pegada aqui, né, falando item por item, falando de soja, então vai ter lá na apostila de vocês falando sobre o café, sobre a cana, sobre o algodão, né, arroz, milho, frutas e feijão, assim como carne bovina, suína e frango.
mas ia ficar muito longo se fosse comentar todos os tópicos desses itens aí. Eu peço para que vocês leiam a apostila, né, aprofundem lá. Está muito bem, o texto está muito legal, o texto, bastante ilustrações, gráficos, né? Então, vocês vão gostar da leitura. E eu acho bem interessante o conhecimento de vocês. Tópico 5, sustentabilidade e responsabilidade ambiental, né? Esse é um tema bem interessante, muito polêmico também, mas que o Brasil tem mostrado que, principalmente nesses últimos anos aí, que o agro nosso é forte, mas ele também é muito sustentável, é muito conservador do meio ambiente, ao contrário do que muitas mídias pregam, né, acabam denegrindo a imagem do agro, mas na verdade nós temos um país que está produzindo muito e produzindo com responsabilidade ambiental, principalmente, tá? Nós temos uma das mais exigentes legislações ambientais do mundo. Nós temos um código florestal imenso, muito abrangente, né? E é um dos mais rigorosos do mundo, tá? Então, eu acredito muito nesse ponto. O Brasil ele tem produzido com responsabilidade, não é muitas das vezes como a mídia prega, tá? Eu peço que vocês busquem essas informações, busquem números para poder confrontar com as notícias que chegam, porque nem sempre as notícias são verdadeiras, tá? Hoje o Brasil preserva cerca de 66% de sua vegetação nativa ainda, ou seja, muito mais, bem mais da metade do Brasil está da mesma forma como foi descoberto há mais de 500 anos atrás, e está preservado em pé, né? Isso, se você pegar essa relação com outros países do mundo, pouquíssimos países do mundo vão ter um número tão específico como o Brasil tem. Então, muitas vezes a mídia acaba preconizando uma coisa que não é muito a realidade. Então, tem que ter bem atenção com relação a isso. Claro que existem, sim, problemas, existem áreas que estão sendo degradadas de forma legal, isso existe, com certeza, né? Mas, às vezes, esses poucos casos acabam extrapolando, e a maioria que trabalha dentro da lei, né, como conheço muitos produtores que trabalham dentro da lei, dentro da legislação ambiental, esses são prejudicados por essas falsas notícias, que acabam pegando dimensões muito grandes, né, na mídia. Então, a gente tem aí um pequeno gráfico mostrando, né, a sustentabilidade no centro de tudo, né? Mas a gente tem também um grande viés aí que é o econômico, que não tem como não pensar, né? Aí tem o ecológico, o espacial, o cultural e o social. Vamos ler aqui, entender um pouco o conceito de cada um. Dimensão social, diz respeito a diminuir as desigualdades sociais, promover uma melhor distribuição de renda pela oportunidade de emprego. Dimensão econômica, refere-se ao aumento da produção e riqueza social ao passo que promova a independência das nações. Dimensão ecológica, versa sobre o uso racional dos recursos naturais, bem como a melhora da qualidade do meio ambiente, com foco na garantia de recursos das próximas gerações. Dimensão espacial visa uma melhor distribuição espacial da produção e da população. Dimensão cultural trata-se do desenvolvimento sustentável de forma a respeitar as diversidades culturais de todos os povos. Então, praticamente, essa cadeia, né, realmente está bem fechada. Eu creio que está abrangendo todos os tópicos importantes, né, necessários dentro da sustentabilidade. E a sustentabilidade, como já foi mostrado, ela tem que ver todas essas vertentes, né? Tem que ver a parte econômica, a parte social, ecológica, cultural, porque se uma dessas estiver fragilizada, o ciclo não fecha, né? Então, se, por exemplo, eu tiver um projeto que tá tendo um bom ganho econômico, né? Eu tô trabalhando ecologicamente, espacialmente também estou com uma população bem distribuída.
Mas se eu falho, por exemplo, nesse quesito cultural, né, onde eu não respeito a diversidade, a cultura do povo, aí o ciclo já quebra e eu não consigo fechar, não consigo ter sustentabilidade. Então, dentro do termo sustentabilidade, esses tópicos têm que estar contemplados, né? E para poder fechar esse ciclo. É mais ou menos o que nós temos feito aqui na região, Tomé Sul, onde a gente tem um sistema muito famoso, acho que a maioria já deve ter ouvido falar, que é o Sistemas Agroflorestais, e ele busca exatamente fechar esse ciclo, né? E tem dado muito certo, a gente tem tido bom rendimento econômico, a parte ecológica também é muito elogiada pelas pessoas que conhecem e visitam o sistema, parte social também, porque está sendo abrangido várias comunidades em torno do município, né, levando essa estratégia, esse conhecimento, né? Cultural, com certeza, sempre respeitando a cultura local, né? Também Sul tem uma grande influência japonesa, então já começa por aí essa influência, né? Então, respeitando a cultura japonesa, respeitando as culturas de povos tradicionais, como os indígenas e quilombolas, e essa distribuição espacial aí, né, como eu falei, a gente está tentando abranger também um número de pessoas aí dentro desse sistema. Então, o agro é isso aí. A gente falou bastante, né, falou bastante sobre vários termos, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Esse é o meu último slide. Nós teremos mais um momento de mais uma aula síncrona no decorrer desse semestre, nessa disciplina. E finalizo por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem alguns minutos ainda aí para responder alguma dúvida, algum questionamento. Se tiver alguma opinião também, fica à vontade, tá bom? Quem tiver interessado, a gente pode passar agora para o momento de perguntas, tá bom? Ninguém? Vicente, boa noite. Adailton. E para nós, para tomar a sua, assim, quais as tecnologias que nós temos voltadas assim, para a agricultura familiar, tipo variedades melhores, tipo o açaí, o cupuaçu, tem umas variedades boas aí, Então, cultivares, certo. melhorados geneticamente. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô Tá ouvindo. conseguindo ouvir? Tô ouvindo, já entendi tua Poderia pergunta. falar um pouco mais? Beleza. Ok, Cite para nós aí, por favor. tá bom. Pois é, então, até hoje mesmo eu estava conversando isso com alguns colegas meus a respeito dessa questão. Hoje a gente estava fazendo uma atividade de produção de muda de pimenta do reino e a gente comentava justamente isso. A gente lembrou que em 1931 chegaram as primeiras mudas de pimenta do reino em Tomiaçu. E elas foram preparadas mudas, multiplicadas, né? E hoje, em 2021, dá o que, 80 anos mais ou menos, a gente continua fazendo do mesmo jeito. As mudas são produzidas por estaquia, né, colocado para enraizar, vai para sacola, não teve mudança nenhuma de tecnologia. Pouquíssima mudança. E aí a gente comentou de genética. Né? Genética também não tem nenhum avanço, né? Em pimenta do reino satisfatório, por exemplo. E isso estende para as outras culturas, né? Porque são culturas de baixa expressão, que a gente chama, né? São culturas muito regionais, de baixa expressão econômica, né? Não interfere relativamente na balança comercial, por exemplo. E com isso a gente não tem foco, né, de pesquisa nessas culturas. Se não fosse alguns órgãos governamentais, a gente não teria nada, né? Diferente das commodities, onde empresas privadas, elas mesmas financiam
pesquisa, elas mesmas vão em busca de novas variedades, elas vão fazendo cruzamento e vão selecionando variedades, tudo iniciativa privada. As nossas culturas, a gente não tem essa oportunidade, porque são culturas de baixa expressão econômica, né? Que influencia muito dentro do geral do Brasil. Então, acaba que as empresas não focam nessas culturas e a gente acaba sendo prejudicado, né? Se não fosse a Embrapa, por exemplo, nós não teríamos lançamento de novas variedades cultivares, como é o caso do açaí, né? De vez em quando, mas também muito pouco, né? Eu lembro que nós tivemos o lançamento do BRS Pará, em, não lembro bem a data agora, mas já tinha muito tempo, pelo menos, acho que já devia ter quase 20 anos, e aí foi lançado agora o BRS Pai d'Égua, né, no açaí. E aí, assim, segue as outras, Cupuaçu, né, tudo em Embrapa, se não fosse esse órgão governamental, sem dúvida a gente não teria lançado em nada dentro da genética, dentro de variedade, né. Cacau é outro exemplo, a gente só avançou porque a CEPLAC acabou desenvolvendo um bom trabalho, e a gente está vendo aí com algumas variedades, clones novos. Então, é isso. Falta incentivo, falta pesquisa. Então, a gente anda muito a passos muito curtos comparados com culturas de grãos, por exemplo, né? Ok? Ok. E a questão do mercado, ainda tem tempo ainda? Temos mais uns 10 minutos. Em questão de mercado de venda do reino, a gente está observando que está em crescimento aí, né? Ainda tu tem alguma informação, alguma coisa, se vai crescer, se vai baixar o preço da pimenta do reino? Falando em preço, né? Não. Eu prefiro não comentar, porque é muito relativo, né? Acaba que são muita coisa que influencia nesse preço, né? Além de dólar, tem muita especulação, né? Então, ainda não. Tá em crescente, realmente, como vocês podem perceber, o preço está subindo, devagarinho, mas está subindo. A expectativa é que dê preço bom, mais um pouco para frente, né? Alguns anos aí. Pegando os históricos de outras décadas, ele sempre dá essa alta aí, né, em meados de década. Então, eu espero aí para, creio que em 2024, 2025, a gente é possível ter um preço bom, mas não dá para afirmar nada porque é um mercado bem complicado, né? Uma commodity tem muita especulação, tem muito a ver com o clima de outros países grandes produtores, né, como Indonésia, Vietnã. Então acaba que se influencia em tudo no mercado. Então não dá para arriscar muito falar se vai subir ou se vai crescer esse preço. Vicente, Sim, está ouvindo? estou ouvindo. Voltando lá a respeito das mudas e sementes, há interesse de vocês fazerem de uma nova forma, além da Embrapa? Sim, claro, se nós tivéssemos uma empresa privada, por exemplo, que encarasse aí uma pesquisa em busca de novas variedades, novas sementes, sem dúvida, é muito válido. Só que, como eu falei, essas culturas nossas aqui, ela não tem expressão, né, econômica grande. E aí a gente vê isso, por exemplo, no uso de defensivo. A gente tem pouquíssimos produtos registrados para nossas culturas aqui, né? Cupuaçu, açaí, pimenta do reino, maracujá, acerola, pitaia agora que é novo aí, não acho que não tem nem produto registrado ainda. Então, é justamente por isso, porque são culturas de baixa expressão econômica, né, dentro do Brasil. E aí as empresas não se interessam em pesquisar e melhorar essas variedades. Felizmente, existe o governo que ainda faz de forma muito lenta, mas ajuda, né? Contribui bastante. Se não fosse ele, sem dúvida, a gente não teria nada, não teria avançado nada. A não ser individualmente um avanço aqui, outro ali, mas
a passo mais estreito do que a gente já está dando agora. Obrigada. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Foi muito bom estar com vocês aqui. Mais uma pergunta? Temos tempos? Não, ainda temos tempo para mais uma pergunta. A Zarete já me deu o aval. Ela não quer que fique registrado no YouTube. Vai ficar daqui para frente esse nome. Eu posso fazer um comentário? Pode? Assim, um comentário que eu vejo que, além da Casa do Cooperado, que tem, né, os seus sócios que recebem os produtos, eu vejo que a nossa feira livre, por exemplo, ali, eu acho assim que precisa um pouco mais de suporte para que o pequeno produtor apresente melhor, né, os seus produtos. Eu não vejo assim uma valorização. O que é que tu acha que precisa nesse meio aí? Certo, muito bem. Eu penso assim, eu penso até, acho que algumas pessoas, elas têm de encontro a minha opinião. Mas eu sempre vejo, eu penso que o produtor ele tem que ser especialista em produzir, tá? Eu penso que ele tem que ser bom na produção, no que ele sabe fazer. Vender, eu já não vejo assim. Claro, a gente sempre tem que buscar o melhor preço, melhores condições, logística e tal. Mas eu acho, eu sempre questiono esse ponto de vista do produtor ter um local para ele ficar ali, vender direto ao consumidor. Eu não vejo isso com muito bons olhos, não. Eu acho que o produtor acaba perdendo um tempo que ele não tem, né? Como eu falei, para mim, o produtor ele tem que ser especialista em produzir. E eu não vejo problema nenhum no atravessador, na pessoa que compra o produto, no marreteiro, entendeu? O marreteiro ele faz parte do sistema, ele faz parte do agro, né? Ele faz parte dessa cadeia que eu vinha falando. E, claro, que tem que ter um pouco de jogo de cintura, porque algumas são picaretas mesmo, existem pessoas que levam prejuízo porque vendem para um atravessador que não é conhecido, que não chegou novo na região, compra, vai embora, não paga, e já acontece, não tem jeito. Mas é uma atividade de risco como qualquer uma outra. Então, em qualquer lugar a gente vai ter esse risco, seja no comércio, aquele que vende na notinha no caderno, alguns ele não vai receber. Então, eu vejo assim. Então, a minha opinião é que o produtor ele seja especialista em produzir e que existam os outros que vão fazer a comercialização. Eu não sou muito a favor do produtor ficar um sábado inteiro ali na feira, né, tentando vender um saco de farinha, por exemplo. Entendeu? Eu acho que ele tem muito mais a ganhar lá na roça produzindo e do que ficar parado tentando vender seus produtos ali na feira. É o meu ponto de vista. Algumas pessoas com certeza não concordam, mas eu tenho essa opinião. Entendi. Obrigada. Agora sim, por exemplo, a feira, o poder municipal, porque lá é uma gestão municipal, poderia melhorar, sim, né, o aspecto dela. Sem dúvida, eu concordo, melhorar o aspecto, fazer umas bancas melhores, mais apresentável, para que o consumidor se sentisse melhor. Realmente é uma feira hoje que a gente vê assim bastante tumultuada, bagunçada, né? Não tem muito suporte para o produtor ou para os atravessadores, né, vendedores. Teria sim como melhorar. Eu acho que o aspecto visual teria muito como melhorar. Mas assim também não. Claro, sábado a gente vê muito produtor vendendo seu próprio produto lá, né? É interessante, não deixa de ser. Mas eu, assim, focar muito nisso, eu acho que o produtor acaba perdendo o foco da produção e isso pode prejudicar lá na frente um pouco. Certo. Nós temos mais de 2 minutos. Se alguém tiver uma pergunta rápida, a gente consegue responder. Eu acho que não, né? Então, pessoal, a gente vai finalizar por aqui essa aula de hoje. Muito bom, gostei da interação da turma.
Teve bastante perguntas, foi muito legal. A gente acaba, já é minha segunda turma, então algumas turmas são bem retraídas, não interagem, fica uma aula bem... Gostei da interação de vocês, parabenizo, e até o próximo encontro nosso, tá bom? Obrigada, professor. Na próxima, vamos perguntar mais. Tá bom, eu tenho só um aviso aqui rapidinho, só um momento, tem um aviso. Ok, a coordenação está me pedindo para lembrar vocês que amanhã tem outra aula síncrona de matemática com o professor Silvio, tá bom? Mesmo horário? Às 19 horas, tá? Ferrou. Ok. Mais uma vez eu peço desculpa pelo meu atraso inicial, mas na próxima vez eu vou tentar ser pontual com vocês. Tá bom? Até a próxima. Grande abraço. Boa noite a todos. Tchau. Falou, boa noite.